Então vamos lá, essa é a aula número 2 e falaremos sobre equação do primeiro grau. Para a gente compreender uma equação do primeiro grau, temos que saber o que é uma equação, né? Então, na verdade, uma equação é uma sentença matemática que deve possuir obrigatoriamente uma igualdade e um valor ou valores desconhecidos. Por exemplo, se eu escrever uma frase matemática assim, ó, uma sentença, 2x mais 7, ou seja, o dobro de um número somado com 7. Isso aqui não é uma equação. Essa frase, para ela ser uma equação, tem que ter uma igualdade. Então, se eu colocar aqui, ó, 2x mais 7 igual a 19, agora sim, eu tenho uma sentença matemática que ela possui valor desconhecido e possui igualdade. Isso aí vai ser exatamente a definição do que é equação. Por exemplo, você vai se deparar aqui em nossos estudos com a equação assim: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Também é equação, onde eu tenho valor desconhecido, que é o valor de x, e a igualdade. Eu posso ter também como equação a estrutura assim, ó, x mais y igual a 12, ou seja, dois números somados, que o resultado dá 12. Então, todos esses modelos que eu coloco para vocês são modelos de equações. Mas o que vai interessar para a gente agora, no estudo da aula número 2, é a gente perceber o que é uma equação do primeiro grau. Então, uma equação do primeiro grau na incógnita x é toda sentença que pode ser representada na forma de um polinômio do primeiro grau. É isso aí, ó. Polinômio do primeiro grau genérico, ax mais b igual a zero. E essa estrutura, eu terei a e b números reais. A e B serão números reais chamados de coeficientes. E o x é o que eu chamo de incógnita. Ou simplesmente valor desconhecido. Ok? Então, o objetivo da resolução de uma equação é a gente encontrar suas raízes ou zeros dessa equação. No caso de uma equação do primeiro grau, ela vai admitir apenas uma raiz. Então, no modelo que eu coloquei lá no início da aula, 2x mais 7 igual a 19, observe que isso aqui é uma equação do primeiro grau. E a ideia de resolver essa equação é a gente encontrar o valor de x que vai tornar a sentença verdadeira, tá certo? Então, por exemplo, se eu pensar assim, x igual a 1, será que com x igual a 1 a minha sentença fica verdadeira? Olha só, 2 vezes 1, 2, mais 7, 9, e não é 19. Então, o x igual a 1 não serve como resposta para a gente. O x igual a 1 vai tornar a sentença falsa, tá certo? Se eu pensar x igual a 2, se eu colocar aqui no lugar do x o 2, eu teria 2 vezes 2, 4, mais 7, 11. Não é igual a 19, então o 2 também não serve como raiz da equação. Isso vai tornar a equação uma sentença falsa. Se eu pensar no x igual a 3, aí eu vou me deparar com a seguinte situação. X é 3, 2 vezes 3, 6, mais 7, não é 19. Então, também não serve para mim. Então, a ideia é a gente pensar num resultado para x, de modo que torne a sentença verdadeira. E aí? Você consegue descobrir que número é esse sem fazer conta? Só pensando aqui na estrutura, sem fazer nenhuma estrutura algébrica? Então, essa é simples. Eu tenho aqui o x igual a 6. Olha, vem comigo aqui, ó. X igual a 6. 2 vezes 6, 12. 12 mais 7, 19. Isso faz com que a equação seja verdadeira. Então, eu tenho como afirmar que o x igual a 6 é raiz dessa equação, ok? Então, vamos lá. Quando eu encontro o valor de x igual a 6 e torna a equação verdadeira, eu posso dizer que o conjunto de solução daquela equação anterior é o 6. Ou seja, conjunto de solução é o conjunto formado pelas raízes
de uma equação. Então, resolver uma equação significa encontrar o seu conjunto solução. Então, observe que eu vou colocar aqui uma situação número 1. Eu vou montar uma equação x mais 12 e vou dizer que essa equação é igual a 22. Eu vou te mostrar os procedimentos de resolução de uma equação do primeiro grau. Observe que a igualdade separa o que a gente chama de primeiro membro e o segundo membro. Ou seja, x mais 12 são elementos do primeiro membro e o 22 elemento do segundo membro. Então, existe uma regra que diz que toda vez que eu adicionar ou subtrair um número qualquer aos dois membros de uma equação, o resultado do conjunto de solução dela, o resultado do x, não vai ser alterado. Então, se eu pensar aqui na seguinte estrutura, ó, x mais 12 igual a 22. Ok. Eu vou acrescentar aqui o menos 12 aos dois membros. E, pela propriedade, o resultado da equação não vai ser alterado. Por que eu pensei no menos 12? Para anular esse 12 da frente aqui do primeiro membro. Ou seja, 12 positivo com 12 negativo vai ficar igual a zero. E a resposta fica x igual a 22 menos 12. O que eu posso ter aqui, x igual a 10 como conjunto de solução. Tranquilo? Mas eu acredito que você tem mais familiaridade com a resolução, como a gente sempre faz na parte prática aqui, ó. X mais 12 igual a 22. E a regra prática é assim. Quando eu tenho um número sendo somado com x no primeiro membro, ele muda de membro trocando sinal. Ou seja, x igual a 22 menos 12. Então, x, bem direitinho aqui, vai ser igual a 10. Correto? Então, o que eu mostrei para você aqui de acrescentar ou subtrair o mesmo termo aos dois membros da equação não altera o resultado, é a propriedade matemática. A parte resolutiva, a gente pode fazer dessa forma, em pegar o 12 positivo e mudar de membro, ele vai negativo, tá certo? Então não tem problema algum. Eu vou colocar para vocês agora um segundo modelo, tá certo? Onde eu tenho a seguinte estrutura, x menos 8 igual a 6. Primeiro eu vou resolver isso aqui pela propriedade. Observe, primeiro membro, segundo membro. Se eu acrescentar ou subtrair qualquer número ao primeiro membro e também ao segundo membro, o resultado não se altera. Então, eu tenho x menos 8 igual a 6. Eu vou acrescentar o número mais 8. Vou acrescentar o 8 aos dois membros. Observe que eu só posso fazer isso se acrescentar nos dois membros. Daí, eu vou cancelar o menos 8 mais 8, porque o resultado vai dar zero. E fica x igual a 6 mais 8, onde eu tenho x igual a 14, ok? Então, eu poderia fazer de forma prática assim, x menos 8 igual a 6. Eu tenho no primeiro membro 8 negativo, ele muda de membro, vai positivo, x é 6 mais 8, onde eu tenho x igual a 6 mais 8, o resultado disso é 14. Tranquilo? Então, você escolhe a maneira de fazer, ou pela propriedade, ou pela forma resolutiva mais técnica, tá certo? Então, eu vou fazer agora um terceiro modelo aqui para vocês. Observe que eu estou pegando um exemplo muito simples, só para aplicar a propriedade, para você não ter dúvida nenhuma na hora de resolver uma equação de segundo grau, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver assim, 2x igual a 18. Observe que eu tenho o 2 multiplicando o x. Toda vez que você tiver um número multiplicando o x, o que se pode fazer é acrescentar aos dois termos um divisor 2. E aí a propriedade vai trazer para a gente 2 dividido por 2 dá 1, fica somente o x, e o 18 sobre 2, onde você faz x igual a 9, fácil, fácil, tá certo? A propriedade diz que se eu tenho um número multiplicando o x, eu vou dividir os dois membros por esse número, de modo que haja uma divisão com o resultado 1 no x para facilitar a nossa operação. Mas, se você quer se ligar aqui no método prático, é só você, quando perceber o número 2 multiplicando o x,
esse número passa dividindo o elemento do segundo membro, ou seja, x igual a 18 dividido por 2, onde você tem x igual a 9, tá certo? Então, mais uma técnica aí para você não esquecer. Por último, eu vou mostrar para você a quarta situação. Olha só, x sobre 7 igual a 3. Bem simples, ó. Se você percebe que o 7 está dividindo o x, a ideia é que se você acrescentar ao primeiro membro um número qualquer e ao segundo membro o mesmo número, olha só, acrescentei aqui o 7 multiplicando o primeiro membro e o segundo. O resultado não vai ser alterado, o valor de x não vai ser alterado. Então, quando eu faço 7x dividido por 7, há um cancelamento aqui, e eu tenho x igual a 21, ok? Então, se eu tenho um número dividindo o 7, eu multiplico no primeiro membro e no segundo por esse mesmo resultado. De forma prática, você vai fazer assim. Você tem o 7 dividindo o x, você passa o 7 multiplicando o 3. X igual a 3 vezes 7, x igual a 21. Tranquilo? É isso aí. Agora, para concluir essa parte inicial de equação do primeiro grau, a gente precisa saber compreender a linguagem para poder resolver problemas. A linguagem usual, a linguagem textual e depois uma linguagem matemática do que representa cada informação dessa. Por exemplo, se eu quero representar um número qualquer e eu não sei que número é esse, eu posso chamar de qualquer letra. A incógnita quem vai escolher sou eu. Eu escolhi aqui escrever x para representar esse número. Então, se eu quero representar no item 2 a sexta parte de um número, ou seja, se eu tenho um número e quero a sexta parte dele, é só dividir esse número por 6 e fica x sobre 6. Tranquilo? Então, no terceiro item, ó, se eu quero o dobro desse número, é só você fazer 2 vezes x, 2x, e encontra o dobro de um número. Assim como o triplo de um número é 3x, o quíntuplo de um número é 5x e assim por diante. Aí, na próxima informação, eu tenho metade desse número mais sua terça parte. Olha só, metade desse número mais sua terça parte. É você fazer a soma de duas frações, uma com o denominador 2, metade de x, e a outra com o denominador 3, a terça parte de x. Fácil? Agora observe, se eu tiver numa linguagem usual assim, esse número acrescido de 5 unidades. Olha só, um número qualquer acrescido de 5 unidades. Fácil, fácil, você coloca x mais 5. Agora, a parte mais complicada de você ver na forma de equação é a ideia de porcentagem. E toda vez que eu quero representar uma porcentagem, eu posso fazer igual a aula lá do curso de aritmética, porcentagem, que você está acompanhando desde o início desse módulo conosco, tá certo? Eu posso dizer que 25% é o mesmo que 25 sobre 100, ou eu posso ainda colocar 0,25, tá certo? Então, observe que um número mais 25% dele pode ser escrito assim, ó, um número mais 25% dele vezes x. Outra maneira de escrever isso aqui é você colocando a representação decimal para 25%, fazendo assim, ó, x mais 0,25 de x. E aí você tem a forma de representar na linguagem matemática dessa linguagem usual que nós vimos por último, tá certo? Então, pessoal, para você não ter dúvida alguma, eu vou colocar aqui um exemplo. Qual é o número natural que, somado com sua terça parte, resulta 12? Olha só. Qual é o número natural? O número você não conhece. Aí você chama de x, tá certo? Você vai somar com a terça parte. A terça parte dele é x sobre 3. Olha como vai ficar a estrutura. X mais x sobre 3, resultado 12. Ok? Toda vez que você tiver termos do primeiro membro, onde um deles aqui ó, é uma fração, você pode multiplicar o primeiro termo e o segundo por um mesmo resultado, que é o 3. Olha só, o 3 serve para multiplicar cada estrutura dessa daqui. Ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes x sobre 3,
3x sobre 3, igual a 3 vezes 12, 36. E aqui, ó, o 3 simplifica com 3 e você tem a estrutura bem simplificada assim. 3x mais x igual a 36. Observe que 3x mais x dá 4x. Isso é igual a 36. E bem fácil, você lembra que 36 vai estar dividido por 4, porque 4 multiplicava x aqui antes. Então, ele passa dividindo 36. Então, fica x igual a 36 dividido por 4, onde eu tenho x igual a 9. Então, o conjunto de solução dessa equação é x igual a 9. Tranquilo? Então, observe que você tirar da linguagem usual para a linguagem matemática é a parte mais complicada dos problemas com equação do primeiro grau. Vê aí